E hoje, terça-feira, você já sabe que é dia do nosso quadro Seu Direito. E hoje nós vamos falar de um assunto que gera muitas dúvidas. Empréstimo consignado para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Uma alternativa útil, para os que precisam de recursos financeiros extras com taxas de juros bem abaixo de outras linhas de crédito que são praticadas no mercado financeiro. Mas o que diz a lei que estabelece essas regras gerais para a consignação em folha de pagamento de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS? A gente vai saber agora, conversando com o advogado especialista em direito previdenciário, Felipe Jordan. Doutor, seja muito bem-vindo ao Notícias de Picos. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar. Então, vamos começar falando sobre essa lei. O que é que diz a lei sobre os empréstimos consignados para os beneficiários do INSS? Atualmente no Brasil, a gente não possui ainda uma lei que defina, abranja de forma específica os empréstimos consignados. Ainda é bem geral, né? A gente tem uma lei chamada Lei de Usura, muito antiga, de 1950, que ela vem definir a taxa máxima de juros em 12%. Claro que dentro do Brasil, todas as relações de consumo são reguladas pelo nosso CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, mas ainda não temos essa lei que defenda ou que proteja as relações de consumo em relação aos empréstimos consignados. O que a gente percebe é que existe ainda muitas leis em tramitação justamente para garantir esse direito de forma segura. São diversos os projetos de leis que tratam sobre o crédito especial, crédito pessoal, principalmente aos aposentados, que são o público-alvo das instituições financeiras. Então, vamos falar a respeito desse crédito pessoal. Como é que ele funciona na prática, doutor? O público-alvo, como eu disse, são os aposentados. Por quê? Porque eles possuem seus benefícios, que servem como garantias. Por isso, o empréstimo mais usual, mais aplicado, é o empréstimo consignado, que é descontado na própria folha de pagamento. Esse empréstimo traz uma margem de 45% para os aposentados, onde ele pode utilizar do seu pagamento para utilizar esses empréstimos, sejam ele carta de crédito, que é o consórcio, seja o empréstimo consignado, seja o financiamento. Então, várias espécies de programas que podem atender aos aposentados. Mas hoje o que a gente percebe é que existem muitos riscos, muitas fraudes envolvendo principalmente os idosos. Sem dúvida. Acaba sendo um público mais frágil, que acaba caindo em mais golpes. Hoje existem diversos golpes que são especificamente nessa questão de empréstimo. São eles renovação sem autorizações, os próprios contratações de empréstimos sem autorização. Existe também aumento de parcelas, juros abusivos. São inúmeros os tipos de golpes que podem acontecer. E assim, é muito fácil também terceiros fazer o empréstimo, utilizando o nome desse beneficiário para ter acesso a esse benefício. Exatamente. Pela essa ausência de uma lei que discipline e regule essas contratações, acabam acontecendo diversos contratos ilegais, contratos feitos por terceiros sem autorização do aposentado. Mas assim, em relação a essas leis que estão tramitando na Câmara dos Deputados, por exemplo, essas leis elas vão trazer garantia. O que está faltando também por meio dessa garantia é uma espécie também de educação, de informação para esses beneficiários? Um dos projetos de leis mais fortes, que mais avançam dentro da Câmara, vai disciplinar exatamente em relação a trazer a mídia, como vai acontecer, como pode acontecer, regulamentar as questões da contratação, informatizando isso, trazendo informações e, além disso, trazendo novos regulamentos de contratação, sendo aqueles que, toda vez que houver uma contratação ou uma movimentação de empréstimos consignados, o aposentado receba ligações telefônicas. E existe, assim, no caso, doutor, a possibilidade de renovação desse empréstimo por parte tanto desse beneficiário como de terceiro? Tem como renovar? Legalmente, por parte da contratação do aposentado, pode sim. O que acontece muito com bastante frequência é a renovação sem autorização. Doutor, chegaram aqui duas perguntinhas para o senhor. A primeira aqui é da Raimunda, do bairro Samambaia. Ela botou: oi, doutor, me chamo Raimunda, sou do bairro Samambaia. Há 2 anos fiz um empréstimo no banco, mas meus filhos perceberam que o desconto das parcelas aumentou um pouco. O que devo fazer? É importante analisar o contrato
né, o que as cláusulas prevêem, mas fazer uma análise do contrato, verificando que não há autorização para a regulamentação, aumento dessas parcelas, é importante a judicialização, para que seja revisto os valores pagos, né, que existe a possibilidade da repetição do indébito, que é receber tudo aquilo que foi pago a mais, além de uma indenização por danos morais. Tem outra pergunta aqui do Felipe. Boa noite, doutor. Doutor Felipe, me chamo Antônio. Eu sou aposentado pelo INSS e falo do bairro Catavento. Eu recebo um salário mínimo, mas as contas apertaram recentemente. Estou pensando em fazer um empréstimo pelo banco para poder ajudar. Qual a dica o doutor me dá? O mais importante no momento do empréstimo é verificar a sua margem e verificar as cláusulas, principalmente a delas, aqui verifica os juros dos empréstimos. É muito usual acontecer juros abusivos, então é importante ser feita uma análise, tanto dentro da instituição financeira, como um profissional jurídico que pode fazer essa análise dos juros. Então, só para finalizar, doutor, tem assim dicas específicas para garantir esse beneficiário, né, o idoso, o pensionista, as pessoas que recebem, que podem fazer esse empréstimo consignado, ficar atenta, né, fazer para evitar os golpes? Existe sim. Hoje o INSS ele traz um mecanismo de travar os benefícios para empréstimos. Então, se o beneficiário não está interessado em fazer empréstimo, ele acessa o INSS pelo aplicativo Meu INSS ou liga no número 135 e solicita que o benefício fique bloqueado para empréstimos até que ele tenha essa intenção. Outra forma de verificar é verificando os extratos, tanto os extratos bancários como o extrato de benefício, que também é acessível pelo 135. E até porque hoje, né, é 45%, então compromete muito. A margem, né, a margem aumentou bastante e isso compromete com certeza o salário. E a gente agradece a sua participação, suas informações no nosso quadro Seu Direito, doutor. Muito obrigado.